Muito bom dia, glória a Deus. Nós estamos aqui nessa manhã de sexta-feira, queridos. Que semana abençoada. Foi tremendo tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas durante toda essa semana, nessa série Fé para o Impossível. Nós vamos fazer o encerramento. Hoje nós estamos no último capítulo dessa nossa série e o tema é a fé que glorifica a Deus. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Você que está me assistindo pelo canal do YouTube, que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que é postado aqui. Vamos entrar então para essa palavra, nosso último capítulo da série, a fé que glorifica a Deus. Eu quero ler um texto com você que está no livro de João, capítulo de número 11, o verso de número 40. João, capítulo 11, o verso de número 40. Bom dia, pessoal. Bom dia, a Érica está por aí, a Paula. Bom dia, Paula. Bom dia, Débora. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você que vai entrando aí, seja muito bem-vindo. Clica nesse aviãozinho, encaminha aí para o maior número de pessoas que possa estar aqui também ouvindo essa mensagem. O último capítulo da nossa série, Fé para o Impossível, e o tema é a fé que glorifica a Deus. O texto é João 11, o verso de número 40, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus, não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Olha aqui, que tremendo, queridos, o que Jesus está dizendo. João capítulo 11, nós vamos ver o milagre da ressurreição, onde Jesus ressuscita Lázaro. E esse texto, ele é na parte mais, intensa dessa história, aonde Jesus faz uma das maiores demonstrações de milagres, que é a ressurreição de Lázaro. Marta e Maria, que eram irmã de Lázaro, elas estavam, você conhece a história, elas estavam no meio da dor de um aperto. Elas tinham chamado Jesus quando o seu irmão ainda estava enfermo, e a palavra vai dizer que Lázaro era um grande amigo de Jesus. E ele se encontrava nessa enfermidade. E eles mandaram chamar Jesus para que Jesus fosse até Lázaro curá-lo dessa enfermidade. Mas Jesus disse, olha, fiquem tranquilos, porque essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje nós vamos falar a respeito disso. A fé que glorifica a Deus. Nós vamos entender hoje, queridos, que os milagres, que a resposta, que as promessas, nada tem a ver com a gente. Mas é o nome do Senhor que é glorificado no cumprimento de cada promessa, na realização de cada milagre. O foco não é a nossa vida, não é os nossos problemas sendo solucionados, não é as enfermidades sendo curadas, mas o centro de tudo isso é o Senhor sendo glorificado através do milagre que acontece na sua vida. Então nós precisamos ter esse amadurecimento espiritual. O Senhor, nessa manhã, quer amadurecer a nossa forma de pensar e enxergar a fé. Se eu tenho fé que o Senhor irá fazer algo na minha vida, isso não é simplesmente para que seja somente mais uma coisa que é acrescentada na minha caminhada espiritual. Não é simplesmente mais uma cura, não é simplesmente mais uma provisão, não é simplesmente mais um favor de Deus, um milagre de Deus na minha vida, mas é um acontecimento aonde as outras pessoas irão olhar para as nossas vidas e ver a glória de Deus sobre as nossas vidas. É quando nós demonstramos a fidelidade, o poder de Deus através daquilo que Ele realiza. Então, nós conhecemos a palavra que diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, queridos, nós vamos compreender nessa manhã que tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver com a gente. É por isso que nós temos que crer cada vez mais, porque quando Deus faz algo na nossa vida, é o nome dele que está sendo glorificado. Então aqui está o coração da fé verdadeira. Ela não busca apenas o resultado em si, mas a revelação de quem Deus é.
um Deus poderoso, um Deus que tem poder para fazer o impossível, o Deus que tem o poder de realizar milagres, o sobrenatural, um Deus que vai além da medicina, um Deus que vai além dos especialistas, um Deus que vai além da palavra maldita lançada, sabe, contra a sua vida. Ele vem e transforma em bênção. Assim que José disse para os seus irmãos, olha, o mal que vocês fizeram contra mim, ele se transformou em bênção. O milagre não é o fim, assim como foi na vida de Lázaro, o milagre não era o fim. Mas o milagre foi o meio pelo qual Deus seria glorificado. No original do grego, queridos, essa palavra glória, a glória de Deus, ela significa manifestação visível da presença e do caráter de Deus. Então essa glória é uma manifestação visível da presença e do caráter do nosso Deus. Então, quando nós cremos, quando nós temos fé para o impossível, e um milagre, o impossível acontece nas nossas vidas, é Deus revelando a sua glória, a sua presença e o seu caráter. É Deus manifestando o caráter dele. Então, para nós entrarmos aqui para os pontos, a fé que glorifica a Deus é aquela que permanece firme quando tudo parece estar perdido. Confiando que o propósito não é o final de todas as coisas. Não é o conforto do ser humano. Não é simplesmente a cura para você ter um conforto melhor. Não é simplesmente uma provisão para que você possa ficar mais tranquilo, não. Mas é a exaltação de Deus. Muitas vezes, queridos, nós temos uma ótica totalmente distorcida daquilo que é resposta de oração, daquilo que é milagre, porque nós achamos que tudo isso é para nos beneficiar somente. Não. Abra os teus olhos e o seu entendimento nessa manhã. Deus precisa ser aquele que será o centro do testemunho de milagre que acontece nas nossas vidas. Ele precisa ser o centro de todas as coisas. Essa manhã nós jogamos por terra, né, aquele louvor que diz o sabor de mel, que vai estar todo mundo na plateia e você no palco. Não, queridos. Quem está no palco é Cristo, é Deus, é Jesus, que Ele que é exaltado, Ele que é glorificado, Ele é o centro de todas as coisas. Se algo aconteceu na minha vida, glória a Deus. Se Deus fez o milagre, glória a Deus. Se a porta abriu, se fechou, glória a Deus. Deus precisa ser exaltado na minha vida e na sua vida. Se o carro novo chegou, glória a Deus. Se a casa nova, glória a Deus. O casamento prometido, a prometida chegou na sua vida, glória a Deus. Primeiro ponto, então. Bom dia, o Josias está por aí. Bom dia, Dona Edith. Luélcio também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A fé que glorifica a Deus confia mesmo quando não entende o propósito. João capítulo 11, verso 4. Jesus diz, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Talvez ali Lázaro fica sabendo da notícia que Jesus não estava por perto, não iria chegar. Marta e Maria, olhando ali para os últimos momentos do seu irmão, se despedindo e concretizando a morte. Ele é sepultado, passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias. No 4º dia, depois de sepultado, é que Jesus aparece. E as irmãs de Lázaro dizem, olha, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido com o meu irmão. Mas Jesus diz, essa enfermidade, essa morte, né? Jesus estava dizendo assim, olha, se creres, verás a glória de Deus. Jesus fala para ela, o seu irmão será ressuscitado. E ela fala, eu sei, Senhor. Quando o Senhor vier em glória, os mortos ressuscitarão. Não, Jesus disse, creres, verás a glória de Deus. Queridos, o que eu costumo sempre dizer é que Deus, Ele não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. Deus não é fiel ao ser humano, o ser humano com a mente caída, muitas vezes, grande parte, egoísta. Deus não faz aquilo que nós pedimos simplesmente porque nós queremos. Não. Deus, ele faz conforme a vontade dele. Então, tudo aquilo que o Senhor cumpre nas nossas vidas, a fidelidade que ele está expressando não é uma fidelidade a nós,
mas é uma fidelidade àquilo que ele prometeu. Ele é fiel naquilo que ele prometeu. Então, tudo que Deus fizer na nossa vida, queridos, não é porque ele é fiel a nós, mas é porque ele é fiel àquilo que ele prometeu a cada um de nós. Então, compreenda essa verdade. Então, quando Jesus chega e pelo poder do Espírito ele ressuscita Lázaro dentre os mortos, não é simplesmente porque Jesus estava levando em consideração a sua amizade com Lázaro. Jesus não estava sendo fiel a Lázaro. Jesus estava sendo fiel à palavra que ele disse a respeito de Lázaro. Ele disse, antes de Lázaro falecer, ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, quando Jesus ressuscita Lázaro ali naquele momento, Jesus estava sendo fiel à palavra que ele lançou sobre a vida de Lázaro, que aquela enfermidade não seria para a morte. Quantos estão compreendendo isso? Então, tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus prometeu, a fidelidade dele está debaixo das suas promessas, das promessas que ele fez sobre a nossa vida, para que nós possamos perceber a fidelidade de Deus, aquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. A palavra vai dizer que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele não cumpre tudo aquilo que ele prometeu? Então, se ele prometeu, queridos, ele é fiel à palavra dele. Tudo aquilo que nós vemos nas Escrituras como promessa, nós compreendemos que Deus é fiel para cumprir. Amém? Então, tire-se da sua mentalidade. Deus é fiel a mim. Não, Deus ele é fiel à promessa que ele fez a você. Então, quando você tiver essa maturidade de entender que Deus não faz os nossos caprichos, Deus não faz os nossos pedidos egoístas, mas Deus ele é fiel para cumprir a promessa que ele tem para a nossa vida. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado através do sobrenatural na nossa vida. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Queridos, nós podemos nos colocar no lugar das irmãs de Lázaro, sem entender, sem compreender, mas mesmo assim, queridos, continuando crendo que Deus é Deus do impossível. Talvez você pode olhar para alguma área da sua vida e está igual Lázaro, já morreu, já faz parte do passado, já até cheira mal, de tanto tempo que está morto. Mas Deus é aquele que tem o poder de ressuscitar tudo aquilo que aos nossos olhos não tem mais jeito, não tem mais situação, não tem mais solução. Então você precisa crer no nome de Jesus, que por mais que aos teus olhos algo seja impossível e não tenha mais solução, Jesus é aquele que entra na história, queridos, e faz o impossível nas nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Segundo ponto, a fé que glorifica a Deus não visa apenas o resultado em si, o resultado do milagre, mas a revelação do caráter de Deus. Romanos 11, 36 diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Queridos, entenda isso, tudo aquilo que acontecer na minha vida, tudo aquilo que acontecer na sua vida, todo resultado que, de alguma forma, vier das nossas atitudes, que o nome do Senhor seja glorificado. Que eu diminua e que ele cresça. Assim como João Batista diz, importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça. A palavra do Senhor vai dizer, tudo aquilo que fizer, faça não como se fosse para homens, mas como se fosse para Deus. Porque tudo aquilo que você faz como para Deus é o nome do Senhor que é glorificado através de você. Que as pessoas possam olhar as suas atitudes, que as pessoas possam olhar a sua forma de viver, que as pessoas possam olhar os seus resultados, que as pessoas possam olhar os milagres que aconteceram na sua vida. E quando eles olhar para tudo isso que aconteceu, que eles possam chegar na conclusão: Deus é poderoso para fazer. Deus é glorificado através da sua vida. Nessa manhã, compreenda, não tem nada a ver com a gente.
se você é aquele que realmente crê no Senhor, se a sua vida é totalmente entregue ao Senhor, tudo aquilo que nós temos e somos glorifica ao Senhor. Mateus capítulo 5, verso 16 diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Tem tudo a ver com Ele. Nessa manhã você pode dizer isso: Senhor, tem tudo a ver contigo, não comigo. Tem tudo a ver com o Senhor, que o seu nome seja glorificado. Você precisa, através disso, analisar, queridos, se os teus pedidos, se a sua oração não tem sido uma oração egoísta. A palavra do Senhor vai dizer: não recebestes porque pedistes mal. Pedistes para o seu próprio benefício. Quando nós temos orações egoístas, simplesmente para Deus trazer algo que nos beneficie somente, nós estamos orando de forma totalmente equivocada, totalmente errada. E talvez eu tenha, não é talvez, mas a certeza de que as suas orações não são respondidas, porque você acredita que o milagre tem a ver com o que Deus faz em você. Não, mas o milagre tem a ver com o que Deus irá fazer através de você. É através de você que outras pessoas também serão alcançadas, através do seu testemunho, através do impossível na sua vida, através de você. O Senhor será glorificado e exaltado. Quando Pedro ele foi liberto da prisão, lá em Atos 12, o texto diz que a igreja glorificou a Deus. Deus foi glorificado através da libertação ali de Pedro. Então o propósito não era apenas salvar Pedro, mas despertar a fé em toda a igreja que glorificou a Deus através da libertação de Pedro. Quantos estão compreendendo isso? Deus não queria simplesmente libertar somente Pedro, mas também queria mostrar para todo o restante da igreja que Ele é provedor e Ele é fiel para fazer o impossível nas nossas vidas. Queridos, através do milagre que Deus irá realizar na sua vida, a fé das outras pessoas serão fortalecidas. As pessoas verão que Deus pode fazer tudo aquilo, além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Então, que através da cura, do milagre, da provisão, o nome do Senhor seja glorificado. E o terceiro ponto é: a fé que glorifica a Deus, ela transforma testemunhos em impacto. Queridos, tem pessoas que já foi tão abençoado. Existem pessoas que já receberam tanto favor de Deus, mas essa pessoa nunca falou daquilo que Deus fez na vida dela. Está tudo no anonimato, tudo escondido. Nessa manhã o Senhor está falando: abra a sua boca e testemunhe. Muitas vezes nós pensamos que o fato de nós falarmos, nós estaremos nos achando algo. Nós queremos nos engrandecer. Não, quando você testemunha, queridos, é o nome do Senhor que é engrandecido. E as pessoas têm a sua fé fortalecida através daquilo que Deus fez na sua vida. Sabe, tem muitas coisas que pode estar trancado, travado na sua vida. É porque você é uma pessoa que não testemunha o favor de Deus na sua vida. Se o objetivo maior e final do milagre é Deus ser glorificado, como você quer receber mais da parte do Senhor, sendo que aquilo que Ele já fez, você não glorificou e exaltou o nome dEle através de um testemunho? Você tem guardado isso nas 7 chaves. Queridos, tem tantas pessoas que já recebeu o favor, o milagre, mas não propaga isso para as outras pessoas, não glorifica a Deus através do testemunho. João capítulo 11, verso 45 diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Quando as pessoas veem o que Jesus fez na sua vida, eles vão passar a crer em Jesus. Eles vão ter a sua fé fortalecida. Queridos, o que mais nós precisamos hoje é que as pessoas falem daquilo que Cristo está fazendo, porque muitas vezes o que parece é que o Jesus que agia no passado não age mais nos dias de hoje. O Jesus que viveu no tempo passado, que foi crucificado e morreu e prometeu voltar, ele já não age mais nos dias de hoje. Não, queridos, nós temos o Espírito Santo no meio de nós, e o Espírito Santo é Deus dentro de cada um de nós, e ele continua fazendo milagres, ele continua fazendo o impossível, ele continua fazendo o sobrenatural, mas para que as pessoas percebam isso, abra sua boca e testemunhe.
Fale desse amor, fale de tudo aquilo que ele já fez na sua casa, na sua família, no seu corpo físico, nas curas, nas provisões. Talvez sejam coisas simples. Sabe, de um dinheiro que apareceu de última hora. Ah, queridos, quando você olhou ali e Deus proveu um alimento. Coisa simples. Você estava atrasado e Deus proveu uma carona. Glorifica a Deus. Exalta o nome do Senhor. Tudo aquilo que Ele faz, queridos, é bom, perfeito e agradável. Quanto mais nós testemunhamos, quanto mais nós propagamos, mais as pessoas irão crer no poder que Deus tem sobre as nossas vidas. Isaías, capítulo 43, verso 10, diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Nós somos testemunha daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Nós precisamos abrir os nossos lábios e propagar, que é através do testemunho, queridos. O testemunho será o meio pelo qual você glorifica a Deus. Tem pessoas que simplesmente dobram o joelho, oram, agradeceram, isso está muito bom, isso é ótimo, mas isso não é tudo. Abra sua boca e declare, use suas redes sociais e fale daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você não está sendo uma pessoa que de alguma forma está inflamando o seu ego através daquilo que aconteceu. Não, você vai glorificar Deus, queridos. Não é nada através de mim, não é nada pelos meus esforços. Foi Deus que fez. Você vai dizer, foi Deus que fez na minha vida. A glória é toda dele. Não existe mérito nenhum meu em tudo isso que aconteceu. Mas tudo isso que aconteceu foi o poder de Deus agindo na minha vida. Então, queridos, esse é o último capítulo da nossa série, Fé para o Impossível. E hoje o Senhor abriu o nosso entendimento, abriu os nossos olhos para que nós compreendêssemos que o impossível que acontecer na nossa vida é para que o nome do Senhor seja glorificado. E que você seja uma pessoa que a timidez não te paralise, mas que você seja uma pessoa com ousadia, que abre os seus lábios e testemunha. Glorifica a Deus através do seu testemunho. Marcos capítulo 9, verso número 23 diz: tudo é possível ao que crê. Queridos, o impossível vai acontecer na sua vida. Não é questão se vai acontecer, mas quando irá acontecer. Porque nós cremos que nós estamos nesse processo, né? Nós falamos durante essa semana da fé que nos faz suportar o processo. Então não é se vai acontecer, mas é quando irá acontecer, porque nós permaneceremos no processo até que o milagre aconteça. Então, guarde esses 3 pontos no seu coração. Fé não é um meio de manipular a Deus, mas de manifestar o poder dele. Fé é a lente que revela a glória de Deus nas piores circunstâncias. E fé é o combustível da adoração genuína. Quando a fé é provada e permanece, o céu se abre. O impossível se torna palco da glória de Deus, um outdoor da glória de Deus. E que isso seja uma realidade na sua vida. Que Deus, quando as pessoas olharem para você, que elas não vejam a capacidade em você somente, mas que elas possam ver que a glória de Deus está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Então hoje, queridos, ao encerrar essa série, Fé para o Impossível, o Espírito Santo nos convida a viver uma fé que glorifica a Deus. Uma fé que glorifica a Deus. Não apenas uma fé que busca respostas, mas também uma fé que exalta o nome de Deus em todas as circunstâncias, em todas as estações. Amém? Eu quero orar por você. E antes de nós orarmos, tira um print aí dessa tela, me marca lá na sua rede social e coloca assim, que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que você possa tirar toda essa timidez para o lado e testemunhar e abrir a sua boca e falar de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? As pessoas vão reconhecer através de nós, os nossos testemunhos, que o mesmo Jesus que operava milagre no passado é o mesmo Jesus que está no meio de nós e tem poder para fazer o sobrenatural. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos. Pai, nós te exaltamos, te glorificamos nessa manhã. Te agradecemos pela tua graça, o favor merecido e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigado por mais um dia
que nós temos o privilégio de escrever mais uma página das nossas histórias. Obrigado, Senhor, porque em todas as coisas o Senhor tem nos guardado. Que nessa manhã esse entendimento, Pai, possa ter ficado claro na mente de cada um que assistiu essa live, em que o milagre, a provisão, o sobrenatural acontece, para que o seu nome seja glorificado e que a cada dia mais, Senhor, nas nossas vidas, o seu nome seja glorificado. Nós te exaltamos nessa manhã, glorificamos o teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Pai, que no nome de Jesus, a cada um que está nesse momento assistindo, quando o milagre acontecer, quando o impossível, o sobrenatural acontecer, Pai, que o seu nome seja glorificado através do testemunho de cada um deles. Que nós possamos ser uma geração que fala, que propaga, que testemunha a respeito daquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Nós te exaltamos e te pedimos, Pai, que o Senhor nos guarde nesse dia. Nós consagramos essa sexta-feira a Ti, apresentamos esse dia diante da Tua presença e te pedimos a Tua proteção, te pedimos, Senhor, o livramento, te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja nos guardando e nos protegendo. Nós apresentamos diante de Ti também, Senhor, o nosso final de semana, que o Senhor esteja presente nas nossas vidas e tudo aquilo que nós fizermos seja para a glória e honra do Teu santo nome. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amanhã, sábado, nós temos um café de novos membros na Lagoinha, aqui em Santo Antônio da Platina, às 20 horas. Você que já é batizado, você que quer conhecer mais a nossa igreja, você que já tem também frequentado os nossos cultos e entendeu que é ali o novo tempo que Deus tem para você, para sua família. Nós costumamos receber novos membros tomando um café junto, falando da visão da igreja, falando ali dos princípios, de tudo aquilo que nós entendemos como a vontade de Deus para a nossa igreja, para a nossa cidade. E nós temos um momento de bate-papo, tomando um café junto. Então, se você quer fazer parte de tudo isso, eu convido você amanhã, sábado, às 20 horas, para tomarmos um café junto ali na Lagoinha, em Santo Antônio da Platina. Domingo, nós temos o nosso culto de celebração, às 19 horas. Eu espero você e toda a sua família. E vamos juntos, queridos, celebrar o nome do Senhor. Segunda-feira, nós estamos de volta às 7 horas da manhã aqui nesse Instagram, com uma nova série de devocionais. Eu tenho certeza que Deus irá falar nas nossas vidas, nos nossos corações. A todos que me acompanharam durante toda essa semana, nessa série Fé para o Impossível, que Deus te abençoe. Toda essa série está gravada lá no canal do YouTube. Se você perdeu algum episódio, algum dia da semana, vai lá que vai estar gravado para você ligar todos esses pontos, montar esse quebra-cabeça, que eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao seu coração. Deus abençoe tua sexta-feira, teu final de semana, em nome de Jesus. Tchau, tchau.